Olá, Antônio Magalhães falando. Eu sou aquele que desenvolve o trabalho de reversão humana e estou fazendo essa gravação para esclarecer como vamos funcionar neste espaço, as prioridades, os motivos, sobretudo o que é mais importante, a sua reversão humana. Nós achamos melhor, quando eu falo nós, eu junto com os colaboradores do trabalho de reversão humana, achamos melhor focarmos naqueles que estão interessados em sua reversão. Não tem, não tem sentido ficar publicando abertamente na página onde as pessoas não dão valor, enquanto outras dão muito valor àquele conteúdo. E é para essas pessoas que a gente quer dar a oportunidade de um acompanhamento, claro, respeitando os seus devidos passos de maneira íntima, no seu tempo, à sua maneira, e que devam ser independentes, sozinhos. Não conduzimos, nós podemos ajudar com material, fazermos acompanhamentos, conversarmos, mas é cada um dando os seus passos. Não somos muletas. Então, esta gravação é para simplificar para quem chega para ter mais esclarecimento. É praticamente impossível eu filtrar e saber quem pede a solicitação de entrada neste grupo fechado, saber se essa pessoa já tem algum conhecimento sobre este trabalho. O funcionamento humano, naturalmente, é oportunista. Então, muita gente lê este comunicado sem ter lido nada antes, já vai clicando, já vai pedindo para entrar, e não tem como eu fazer alguma avaliação. Mas tem como ele se mostrar, mesmo que não queira, através da sua vibração. O que é vibração? São os seus atos, são as suas ações. É como ele se mostra, mesmo que ele diga uma coisa, que é a personalidade que diz, mas a vibração mostra outra. E aí nós temos que agir. Agir como? Convidar a se retirar do grupo fechado, da página do grupo. Então, a cada um desses eu já vou comunicando agora que nós temos um vasto material de reversão humana. E este vasto material está disponível com os links na página de reversão humana. Tem todos os links ali, o material do Fodacildo, do livro 320 mil anos, o site www.reversãohumana.com.br. Tem muita coisa, estão lá todos os links. E se você quer participar dessa atenção específica aqui neste grupo, você primeiro já tem que ter consumido todo aquele material, para não tomar o nosso tempo, para não perder o seu tempo principalmente, e para não atrapalhar o andamento de um grupo, de um trabalho específico. Então é de extrema importância. Não adianta pensar que engana a gente, porque primeiro você está se enganando. E, como eu já falei, você pode dizer alguma coisa, inclusive para si em pensamento, mas sempre mostra outra coisa. E eu não sou bobo, eu sou especializado em personalidades. Eu vou dar um jeito de te convidar a se retirar. E se você não quiser, aí eu dou um pezinho na bunda, como deve ser dado. Então, falo numa boa, corre, vai lá, lê, apreende esse material. Não é simplesmente ler com lógica para entender conforme você está acostumado. Não é você correr para fazer isso. Não, isso tem que ser natural. Vá lá no seu tempo, na sua oportunidade, vá consumindo conteúdo. Tem material pra caramba, tem material para ler mais de 30 dias consecutivos o dia inteiro. Então, se não houver esclarecimento, se não tiver apreendido este material, você vai atrapalhar. E se atrapalhar, nem depois vai ter oportunidade de entrar, depois de ser convidado a se retirar. Por que eu tenho que falar assim? Porque este é um trabalho sério e as pessoas não são sérias. Quando eu falo as pessoas, é a sua personalidade. Pode dizer aqui
de centenas, de milhares, que todos são. Cada um vai dizer que é sério. Eu sei como vocês funcionam. E a personalidade mente imediatamente para o indivíduo, aquele que se comporta como um demente. Ele se auto-engana. Ela sabota o indivíduo o tempo todo. Vocês vão constatar isso. Tem um monstro dentro de vocês que se chama personalidade. E a gente vai trabalhar isso. Vocês vão ter que reconhecer isso. O trabalho vai ser feito para isso. Tem muito material, tem muito conteúdo. Haverá acompanhamento, não só do Antônio, mas de outras pessoas. Então, é importante, você que está ouvindo, se você ainda não consumiu todo aquele conteúdo que é básico, que é importante para te trazer até aqui, para você se servir, para você dar seus passos, sem este material não adianta. Então, obviamente, muita gente entrou, mas são convidados a ouvir este áudio e são convidados a consumir todo o conteúdo, porque este espaço não adianta ficar escondidinho e não participar. Ou você está aqui para colaborar primeiro com você e com este trabalho, porque é bastante interativo, ou então, meu caro, deixa comigo que eu resolvo. Este trabalho é linha dura porque tem algo dentro de você que você não controla. Você não consegue controlar o que fala, faz e pensa. A porra da sua personalidade, ela está o tempo todo em reação, inclusive me ouvindo agora. Acabei de te mostrá-la. Foi bom até eu lembrar agora, quem tem algum problema com palavras firmes necessárias, porque chocam, esse trabalho é tratamento de choque em tempo integral, palavras que vocês chamam de feias como palavrões, então pega o paninho de bunda e cai fora, porque aqui não vai ter ninguém te chamando disso ou daquilo, não. Mas eu uso palavras precisas para colocar a personalidade abaixo. Jamais chamei alguém diretamente disso ou daquilo, não há necessário, mas eu posso mostrar as sacanagens que uma puta maledeta persona faz. Se você é cheio de frescura, gosta de ouvir palhaçadinhas, coisinhas doces para te manter na zona de conforto, na sua ilusão, não perca seu tempo aqui. Aqui é tratamento de choque em tempo integral. Aqui é realidade. Ou você quer ou você não quer. E isso a gente respeita. Mas, sobretudo, você tem que olhar, você tem que sentir seu tempo. Se você não está no tempo de consumir, de assimilar, de receber este material que é linha duríssima, então faça o melhor por você. Vá viver o que você tem a viver. E libere este espaço. Isso é de extrema importância eu ter que colocar aqui. Outra coisa, o convívio na página. Vamos, por favor, para facilitar a todos, evitar de escrever besteirinhas, fazer publicações sem sentido, porque vai parecer uma sala de aula de crianças, com bolinha de papel voando para todo lado, as crianças brincando. A coisa é séria. Eu vou só falar uma coisinha. Eu faço um trabalho há mais de 7 anos. Jamais ganhei 1 centavo. Este trabalho consome aproximadamente 70% do meu tempo. Não é só este trabalho aqui de reversão humana, não. Este trabalho em prol das pessoas que querem sair da prisão. E este trabalho tem livros sendo escritos simultaneamente. São 7. São conteúdos publicados nas páginas, produzidos diariamente. São e-mails e mensagens sendo respondidas. Agora este grupo aqui fechado.
Isso tudo toma muito tempo. Isso tudo é extremamente cansativo. E eu não ganho um centavo para isso. Os outros 30% eu tenho que me dividir entre os restaurantes, que eu e Thaís cuidamos, a lanchonete. Eu trabalho de colaboração também gratuita no jornal Espírito Santo Notícias e trabalho muito, não é pouco não. Tenho um outro trabalho paralelo chamado Gelo Chique, que pretendo encerrar, mas até eu encerrar tem muito trabalho a fazer. Poucos sabem, mas para quem vai pilotar o fogão quando os clientes chegam, sou eu. E aqui era pequenininho. Quem conheceu o nosso trabalho aqui no interior não, no litoral sul do Espírito Santo, para quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, e há pouco mais de 2 anos nós viemos para cá e montamos um pequenino restaurante. Hoje o nosso espaço físico multiplicou por 5. Então a coisa está extremamente trabalhosa, e quem conhece a rotina de um restaurante sabe o que eu estou falando. 6:30 da manhã eu estou aqui já trabalhando e não tem hora para parar. E eu vou rebolando durante o dia, fazendo todos os trabalhos que eu citei, fora alguns que não tem necessidade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu faço além do que eu posso. Não objetivo ganhar um centavo, nem conduzir pessoas, nem ter o poder sobre pessoas, que é muito fácil fazer isso. Porque mais fácil do que ganhar dinheiro é dominar pessoas, ter as pessoas na mão. E vocês vão constatar isso. Alguns já constataram há muito tempo e já me conhecem há 7 anos. Então, para mim é de extrema importância saber que você que está me ouvindo vai fazer por você, vai valorizar o serviço que é oferecido para você. Porque se não houver isso, pelo menos, não tem sentido lhe dar alguma atenção. E por isso que eu sou preciso quando tenho que fazer o que deve ser feito. E não me importa se você vai ficar chateado, triste, vai ficar com raivinha do Toninho Malvadeza. Não tô nem aí. Sabe por quê? Porque eu tô livre das emoções humanas que a personalidade causa e deixa os humanos extremamente vulneráveis. Isso não quer dizer ser insensível. Isso quer dizer lucidez sobre o modus operandi humano. Então, eu espero que haja bastante respeito nesse trabalho, que haja bastante dedicação, que o tempo valioso, a atenção valiosa seja levado muito a sério e com muito afinco, porque se você relaxar, você não me prejudica, você se prejudica. E mesmo que você não perceba que você está se prejudicando, eu percebo e cuido do afastamento para não atrapalhar este trabalho. Observo a mim e a este trabalho como ninguém nunca fez neste mundo. E é o que você deve fazer com você. Porque não me cabe te observar, isso cabe a você. A autoobservação é um grande peso a seu favor neste trabalho. O reconhecimento da sua personalidade, do seu modus operandi, é fundamental para a sua reversão. Aceitar que os controladores fizeram de cada humano um lixo, isso é essencial. Enquanto você achar que você é inteligente, você não vai a lugar nenhum, porque você está na resistência. Eles fizeram de cada humano o resto do pó do cocô do cavalo do bandido. E ainda pior,
É duro, mas é a única maneira de você começar a enxergar a sua realidade, é começar por aí. Eles semearam material ao longo de 320 mil anos, inclusive enraizado culturalmente em todas as humanidades que já passaram pela superfície deste planeta, porque dizimaram muitas e recriaram outras, e estão nesse jogo há 320 mil anos. E esta atual escapou de ser dizimada em 21 de dezembro de 2012. Então vamos aceitar isso, vamos acordar para isso. Você não tem que se fazer um nicho, mas você deve sim se reconhecer. Não é acreditar no que eu estou falando, é você olhar ao seu redor como é o humano, em verdade. E não adianta olhar para fora, você tem que se ver como um todo, porque você é um, inclusive na merda. Lembra? Somos todos um, literalmente, inclusive na merda. Então não adianta falar que o outro é isso ou aquilo. Você é. Se ele é, você ainda é. E tem que reconhecer isso. O atual estado do planeta, o estado da humanidade, não permite que você diga que não é. Você é sim. Mesmo que seja do outro lado do mundo, estão fazendo merda, você também é responsável pela merda que estão fazendo. É assim que funciona os mundos de unidade. Hoje este mundo funciona dissociado. Então você tem que reconhecer isso, aceitar isso, aceitar que você é um lixo. Essência, em essência, não é. Ninguém é. Mas o atual estado, com uma personalidade no seu comando, você é uma bosta. Bosta muito fedorenta. Infelizmente eu tenho que falar, mas é verdade. Porque enquanto você achar que não, você está na resistência e está perdendo tempo aqui. O seu processo só começa a mudar quando você reconhece. Não tem que acreditar em mim, você tem que reconhecer em verdade. Eu estou dando só uma pontinha para você seguir reconhecendo. Quando você reconhece a limitação que te colocaram, a sua realidade, as suas responsabilidades, a bosta que você é junto com toda essa humanidade, você começa a dar os passos para a sua reversão. Agora, enquanto você achar que pode isso, que pode aquilo, que tem inteligência disso, pensei nisso, pensei naquilo, pensou porra nenhuma, não é você que pensa. Entenderam? Olha o verbo. Entenderam ou apreenderam? Você que está me ouvindo agora, que não sabe de nada o que significa apreender, modus operandi, personalidade montada, essas coisas loucas que eu estou falando, sai. Pede para sair. Pede para sair! Gostei dessa frase do filme Tropa de Elite. Eu vou fazer assim. Pede para sair ou sai. Devora o material. Devora, que eu digo, é no seu tempo, a sua maneira. Mas procura, a priori, consumir o que significa apreender. Tem no livro que eu disponibilizo gratuitamente no site. A página do livro Amor de Outros Mundos tem vários exemplos. Na página do livro Você é Invertido, inclusive no livro Você é Invertido também tem vários exemplos do que é apreender. Tem um vasto material na página aberta Reversão Humana. Tem vários textos no site reversãohumana.com.br. Então, primeiro, descobre o que é apreender. Este é o modus operandi da liberdade. Eu vou em breve, já está gravado há mais de uma semana, um podcast só sobre o que é apreender e um podcast só sobre o que é fluidez. E vou liberar aqui, porque é de extrema importância. Porque
Depois que você descobre o que é apreender, o que é funcionar apreendendo este modus operandi, aí sim você vai consumir o material sem desperdiçar nada, na íntegra. Isso é de extrema importância. Caso contrário, perda de tempo. E não tome, inclusive, o nosso tempo, porque a gente te tira no tempo exato. Peço também, vocês estão me achando linha dura? Tem que ser sargentão de filme americano. É ridículo, mas personalidade é isso, tem que ser tratada assim. Linha dura, personalidade. Por mais que você a observe, claro, a sua, basta meio segundo de desatenção, ela faz um estrago que pode valer todo o seu trabalho e dedicação até o presente momento em prol da sua reversão. Eu não estou exagerando com o que eu estou falando. Não estou exagerando. Eu quero pedir, voltando ao relacionamento da página, do grupo, do trabalho de reversão humana, não vamos perder tempo com publicações bobinhas. Vamos ter um pouquinho de paciência, porque este trabalho precisa de regência. Eu, Antônio, vou cuidar disso. Quando necessário, vou pedir a quem participa, colaborando com este trabalho, para fazer ou ajudar isso, aquilo. Mas, por favor, vamos focar. Funcionar apreendendo é justamente um cuidado para que este espaço seja o melhor possível para todos. Quando for necessário que vocês manifestem perguntas, que a gente trabalhe discussões, eu tenho muito cuidado com essa palavra, vamos interagir mais, tudo será comunicado, vamos manter o espaço mais enxuto possível. Se houver alguma dúvida, venha diretamente a mim e fale, tem os meios via Facebook. Vamos com calma. Nenhuma personalidade merece atenção específica. Você que pode já estar achando isso ou aquilo, prioridade, melhoria, o Antônio tem mais atenção a este, aquele. O Antônio sabe o tempo de cada um. E tudo que o Antônio não faz é alimentar personalidades. Não é por causa de mim, não, porque eu cagueando para qualquer uma, é por causa de você mesmo. Eu não dou atenção ao monstro, o monstro que há em você, porque o meu monstro, ele está no cabresto, ele está bem travado. Eu tenho um monstro também. Esse trabalho de reversão humana jamais vai conseguir matar a personalidade, porque enquanto você estiver vivo nesse corpo de carne, você precisa dela para se comunicar, como eu estou falando aqui com vocês. A autoobservação é que controla a danada. Então, voltamos. O espaço é de extrema importância. Peço aos antigos que me conhecem há mais tempo, que já deram passos largos para dentro da sua reversão. Peço paciência, porque vocês, observando tudo o que se passa através daqueles que estão começando, vocês também estão ganhando, assim como eu continuo ganhando, mesmo à frente deste trabalho. Todos os dias eu ganho. Ganho em que sentido? Em conter a minha persona. Quanto mais contida, maior a minha reversão. Então, peço a vocês mais antigos, peço também vocês mais antigos que não há necessidade de aconselhamentos, porque o que mais acontece são equívocos. Há muito cuidado, isso deve haver. Vocês que estão fazendo parte deste espaço, a sua personalidade automaticamente, sabe o que faz? Sai adicionando as outras personalidades do grupo no hall de amizades do Facebook.
E sabe o que vocês fazem? Vocês começam a conversar entre si. E sabe o que é essa conversa entre si? Conversa entre personalidades. Vocês estão gostando, achando confortáveis, achando que é tudo muito bom, muito maravilhoso, que vocês estão dividindo, estão se ajudando e na verdade estão se fodendo. Eu não estou querendo isolar as pessoas. Eu estou falando do cuidado com as personalidades. Há dentro de cada um monstro inserido intencionalmente e que você não tem controle. Eu tenho uma larga experiência sobre isso. E se você olhar honestamente para o que eu estou falando, mais cedo ou mais tarde você vai concluir o que eu deixei claro agora. Eu não estou falando que você deve evitar as pessoas, não necessariamente. Você não deve cair no jogo das personalidades, porque elas vão fazer exatamente o que eu vou falar agora. Vão procurar se unir, vão fofocar, vão falar uma para outra, não gostei do que foi dito, do que foi publicado, do que o Antônio falou. Aí começam juntas a tramar entre si, não que vá me prejudicar, não, porque elas juntas vão fazer todo o possível para afastar vocês do trabalho de reversão humana, porque elas são independentes de vocês. Lembra que eu já falei muito nas minhas publicações que você não é seus pensamentos? E realmente não é. Então, seja lúcido, pelo menos tenha consciência. É difícil de ser lúcido sem ter alcançado a reversão. Pelo menos tenha consciência, ou seja, a teoria, que a sua personalidade não funciona como você quer, não funciona como você gostaria. Ela vai trabalhar intensamente, sobretudo no teu mental, te inserindo dúvidas, questionamentos, desconfianças, o tempo todo para te tirar deste trabalho. E só a autoobservação começa a inibi-la. Você pode observar e conter a sua personalidade por 100 anos consecutivos, mas basta uma vacilada de meio segundo para ela estragar todos esses 100 anos de autoobservação. Então valorize isso. Eu estou prevenindo tudo que vai acontecer, porque tudo isso é extremamente previsível. É óbvio que é. Vocês vão constatar isso. Então, como eu estava falando, eu peço aos antigos calma, paciência, sirvam-se. Quando for necessário, eu vou pedir ajuda. Quando não necessário, sirvam-se, apreendam-se, divirtam-se. É outro ponto importante para colocar aqui para todos. Por mais que seja duro, difícil, real, dói muito você tomar choques de realidade que parecem socos na boca do estômago. Por mais que tudo isso seja muito difícil, ainda assim vamos levar em alegria, vamos usar bom humor, vamos fazer todo esse trabalho da melhor maneira possível. Não é difícil o que eu estou falando. Que tal rir de você estar se fudendo com o que acabou de descobrir da sua realidade? Porque se você levar isso de maneira séria, muito séria, séria no sentido de você se cobrar quando você descobrir que tu é um filho da puta, por exemplo, por ter animal doméstico, por aprisionar uma essência igual à sua, para ali satisfazer as suas debilidades emocionais, e até então você nunca tinha percebido isso, porque isso é normal entre os seres humanos invertidos, não é?
Então, diante de um choque desse, o que que a sua personalidade vai fazer automaticamente? Vai te trazer culpa, vergonha, emoção, vai te bombardear com chantagens emocionais, vai te deixar extremamente indignado por suas ações, vai te colocar abaixo de zero, vai te martirizar, vai te arrasar, vai te foder, é a melhor palavra. Para quê? Para você sofrer. Para quê? Para você não aguentar este trabalho. Para você sentir-se mais confortável na ilusão, na inversão e voltar para ela. Porque é sempre muito mais cômodo você continuar sendo o que sempre foi a sua vida inteira. E muitos, a personalidade, quando começa esse massacre pós-choque de realidade, o que acontece com muitos desses que se martirizam ao extremo? Entram em depressão. Alguns desenvolvem até síndrome de pânico. Algumas famílias têm necessidade real até de internar o indivíduo ou levar num safado que se chama psiquiatra e entulhá-lo de tarja preta, ou seja, dopá-lo, tirá-lo de cena. Por isso que a primeira coisa, diante do choque da sua realidade, que você vai ter muitos diariamente, é rir de si. Rir de si como? Rir do que a sua persona faz. Porque quanto mais constrangida essa filha da puta ficar, menos ela te sacaneia. Básico, né? Muito. Essencial. Sempre. Rir de si. E isso não significa que você tem que vir para a comunidade, lá para o grupo de trabalho de reversão humana, e fazer uma confissão. Ninguém te perguntou nada. Este é um processo íntimo. Você não tem que justificar nada. Você não tem que contar nada. Não precisa. Cuide você do seu processo. Cuide você dos seus choques, das suas reações e das gargalhadas que você tem que dar para tudo isso. Isso é fundamental. Então este trabalho vai ter muito choque de realidade, mas recheados de bom humor, de tons sacana. Quem conhece a minha linha de trabalho, às vezes se diverte, às vezes leva umas bordoadas, mas enfim, a alegria acima de tudo, porque você está saindo da sua prisão. É muito importante eu também dividir com vocês a importância da autoobservação. Como eu já falei, é um processo íntimo. Eu não preciso saber de a que grau, a que nível está o seu trabalho de reversão. Ninguém precisa saber. É só você. E a autoobservação é diária. Não pode cessar enquanto você estiver vivo neste corpo aí. O trabalho de reversão consiste em remover tudo que lhe inseriram ao longo da sua vida. Não significa que você vai se isolar numa caverna. Não significa que você vai se afastar da sua família. Não significa que você vai largar o seu trabalho. Não significa que você vai largar a sua profissão. Mas você pode tirar a fantasia de palhaço que ela te veste. Como, por exemplo, você se formou num professor, você quer morrer professor, depois que você passa a ser professor, você quer ser chamado de professor socialmente, no seu meio social, para a humanidade, para o meio que você vive, professor fulano de tal, e você veste essa fantasia de palhaço, médico, doutor, advogado, não importa, engenheiro, qualquer merda, uma profissão é uma fantasia, e você deixa. É mais uma camada da cebola que você mesmo coloca em você e você vai abafando o que? A sua essência. Então a gente vai fazer um trabalho de remover
as camadas da cebola. Quando você tira todas as camadas, o que sobra numa cebola? Não sobra nada. E esse nada é a sua essência. Porque esse nada é ela livre de todas as camadas que esta vida coloca em você. Porque para sair deste mundo fora da prisão, só sem qualquer camada, usando a cebola como exemplo. Livre, limpo, isento, leve. Porque se tiver uma pontinha, você continua preso. E o trabalho de reversão consiste nisso. Consiste em você reconhecer que os seus pensamentos não são seus pensamentos, que a sua personalidade não é você, é algo inserido em você. Eu já tenho material de sobra publicado esclarecendo isso, sobre sistema de controle mental humano, sobre pensamentos, sobre personalidade, o que ela faz, os vários exemplos, são centenas de materiais publicados, tem muita coisa. E se você não tiver com isso, está perdendo seu tempo. E eu não vou perder meu tempo. Só quem alcançou a sua reversão sabe o que eu estou falando. Porque quem alcançou sabe como o outro funciona. Sabe como o outro é previsível. Aliás, todos os humanos que são reféns de sua personalidade são extremamente previsíveis. E eles, coitados, nos subestimam. A diferença é que você está preso e eu não. Então, aceita a realidade. Intimamente, não tem que chegar para mim e falar alguma coisa. Reconheço, obrigado, desculpa. Nada disso é necessário. Longe disso até, por favor. O que importa é você ter honestidade íntima. Muitos já me ouviram demais falar honestidade íntima. Significa o quê? Que você não precisa dar satisfação a ninguém. Que você não precisa falar de você, do seu processo, dos seus erros, das suas vergonhas, dos seus massacres para ninguém. Isso é íntimo e é maravilhoso que seja íntimo. Agora, honestidade íntima te pede o quê? Que você pode ser tudo, menos hipócrita. Ou seja, não se engane. Repito, não se engane. Porque se você se enganar, você não está me enganando. Você está retrocedendo e muito no seu trabalho de reversão. E quando há honestidade íntima, você vai dar passos largos. Honestidade íntima tem que ser seu modus operandi. É um trabalho interno, dentro de você. Porque você pode, que ela é automática, ela é mais rápida que você, ela vai mentir, quero dizer, a sua personalidade vai querer te enganar automaticamente, mas você pode reconhecer, observando-se, que ela está te enganando e olhar simplesmente de frente para o que ela está fazendo e para a realidade do que se apresentou. Por exemplo, funciona exatamente assim. Antônio deu um choque de realidade para aqueles, como o exemplo que eu usei há pouco sobre ter um animal de estimação. Diante do material que você consumiu e você ali constata que ter um animal de estimação é aprisionamento, é predação, é você sustentar a indústria pet, é você aprisionar um ser, uma essência igual à sua, não há diferença nenhuma. E mais um montão de realidades. Isso choca, literalmente. Obviamente que no automático a sua personalidade vai começar a te massacrar. Vai começar a te massacrar. E você, com a autoobservação, e se você já sabe o que é apreender, você vai olhar, porque apreender não é combater, pedir desculpa, perdão, ficar com raiva, ficar triste ou ficar alegre. Não, apreender é você olhar de frente aonde você estava inserido, aonde você estava
atuando. O que você estava de fato fazendo quando se depara com essa realidade de ter um animal doméstico? Você olhou de frente, você viu tudo e você não fez nenhum comentário positivo ou negativo. Você não se martirizou, você só olhou aonde você estava inserido. Isto é apreender. Então você apreendeu. O que ela vai tentar fazer, a sua personalidade? Desestabilizar. Ela vai começar, em pensamento, elaborar um monte de subterfúgios para te tirar dessa lucidez de ter apreendido. Ela vai te colocar várias situações para te desestabilizar. É isso que ela faz. É isso que ela quer. E você simplesmente tem que observar e pronto, mais nada. Mais nada. O que você está formando? A sua reversão, o seu esclarecimento. Se você apreende literalmente isso e não tem que ter culpa disso ou daquilo, nem botar o seu animalzinho para a rua ou matá-lo. Não. A merda está feita? Deixa a merda feita. Cuide dele até ao final dos dias dele. Mas você vai funcionar diferente. Você vai estar mais esclarecido sobre aquilo. E você não vai mais se prejudicar com isso. Porque antes de prejudicá-lo, você está se prejudicando. Essa lucidez que você vai alcançar só se dá através de apreender. Mas o tempo todo a sua persona vai, não é só naquele momento não, ela vai insistir todo dia, a cada momento com o seu animal. Ela vai insistir para que você não goste de certas coisas e vá para uma zona de conforto de acordo com o que ela elaborou, desenvolveu para você aceitar. Então, quando eu falo que você tem que observar que ela trabalha dentro de você o tempo todo, em tempo integral, isso é de extrema importância. Você tem que olhar para o que acabou de pensar. Isso é observar. Observar é apreender. E nada falar, nada questionar, nada tentar combatê-la, porque qualquer forma de tentativa de combate, mesmo indireta, você só está reforçando-a. E reforça mesmo. Ela não merece atenção, só observação. E quanto mais observada, de verdade observada, mais contida ela fica. Mas jamais ela morre. Tenha atenção nisso. A gente vai desenvolver muito material assim. A gente vai colocar em prática muitas coisas. A gente vai dividir muitas coisas. Mas eu peço que respeitem a regência deste trabalho. Acompanhe. É tão bom, é tão confortável você acompanhar e só se manifestar quando solicitado, porque você não atrapalha, principalmente não se atrapalha. Porque a porra da sua personalidade tem necessidade de aparecer, de se projetar. E eu sei como ela funciona muito mais do que você. E saiba uma coisa de extrema importância. Por toda essa gravação, talvez a mais importante para que você fique bem neste trabalho. Quando a sua personalidade botar as manguinhas de fora, eu tenho um facão imenso que eu corto. Rápido, direto, preciso, sem necessidade de palavras doces e educadas e agradáveis. Eu uso a que eu quiser. Quem faz esse trabalho sou eu. Então, eu sou preciso. Isso não implica que eu quero te esculachar, que eu quero te diminuir, que eu quero te menosprezar. Eu caguei para quem você é, porque não me interessa. O que você tem igual a mim, sem a menor diferença, é a mesma chama, a mesma essência. Não há melhor ou pior, não há. Maior, menor, não há. Não importa a minha dimensão de origem, muito menos a sua. Somos todos a mesma bosta aqui embaixo. Porque a gente está no inferno, sim.
Então, o que for necessário fazer, eu vou fazer. O que for necessário apagar, eu vou apagar. O que for necessário eu solicitar que retirem, eu vou solicitar. E não há implicância nenhuma à sua pessoa. Porque nem a sua personalidade merece atenção. Mas eu sei quando ela age, eu sei quando ela se solta, eu sei quando ela provoca. E eu corto logo mal pela raiz. Então, o básico é você se observar, você contê-la, porque se ela sair, eu tiro. Tiro mesmo. Não pode uma personalidade atrapalhar um trabalho sério de todo um grupo, que pelo que eu estou vendo vai estourar centenas, sei lá, milhares, não sei, não tenho ideia, nem sei se isso é possível. Mas do jeito que tem gente chegando, eu não sei onde isso vai parar. E eu vou tentar fazer o melhor possível. E se necessário for suspender, dividir, eu vou comunicar, a gente vai fazer sempre o melhor. Mas saiba, você, que o essencial é só você que pode dar. Já há material de sobra. E esta condução cautelosa, cuidadosa, vai ser de extrema importância para acelerar muitos processos. Mas só quem permite a aceleração é você, individualmente. Não sou eu. Então, concluindo sobre o nosso relacionamento. Alguns eu conheço, inclusive pessoalmente. E até eles, esses mais antigos, sabem que se eu tiver que cortar, vai ser cortado. Se eu tiver que podar o que fez, porque pode prejudicar o trabalho, eu vou falar com ele, eu vou solicitar. Ou eu vou apagar, ou eu vou chamar atenção. O que eu preciso fazer é manter a casa limpa de manifestações de personalidade. E você que tomou um peteleco na orelha, se fizer uma merda através da sua personalidade, ria de si. Mas não significa que rir de si você permite essa envergonhice da sua personalidade novamente, porque quem vai rir dela depois sou eu com o pé na bunda que eu vou te dar. Desculpe a firmeza, mas é assim que tem que ser. É linha dura. Há um monstro dentro de você que você não controla. E eu sei o que eu estou falando. Quem é resistente a essa linha de trabalho, cai fora. Não perca seu tempo, não. Significa que você não faz parte dessa vibração. Você caiu de paraquedas, você tem que reconhecer. Nós reconhecemos. Se você não for, eu te convido a passear. Se você não for, ainda assim eu te dou um pé na bunda. Simples assim. E não significa que eu te odeio. Não, longe disso. Longe disso. Significa que a sua personalidade não merece atenção. Pelo menos por enquanto. Quem ainda tem alguma resistência sobre falar, esse cara é muito arrogante, foda-se, vai embora. Eu falo com as personalidades, porque corações não precisam falar, corações só sentem. Comunicação de coração a coração é um passo que a gente vai dar naturalmente, que vai surgir naturalmente, e não demanda palavras, nem declarações. Eu acho que a gente vai fazer, eu acho, é no sentido de certeza, um ótimo trabalho. Eu tenho certeza que muitos vão alcançar a sua reversão. Eu tenho certeza que quando há foco, honestidade íntima, determinação, de reconhecer que toda essa porra deste mundo, que a sua vida é uma ilusão, uma sacanagem que te enfiaram, que te obrigaram a viver, que muitos estão perdidos, presos, aprisionados há 320 mil anos nesse caralho, nessa porra, nessa merda. E que você pode sair dessa porra. E que sirva de exemplo para muitos que eu conheço, que estão aqui, que estão me ouvindo, que são bem antigos. E que vocês que chegaram agora, com determinação, com força, com muita força, perdão, eu bati aqui no fone e deve ter feito um barulho. Com muita força, vocês que chegaram agora vão ultrapassar aqueles acomodados.
aqueles medrosos, aqueles fracos, aqueles que eu gosto de dizer com todas as letras, covardes de si. Porque se você não faz por você, você não vale o ar que respira, o chão que pisa, a oportunidade de estar aqui. E nós vamos conseguir muitas reversões. E vocês vão rir de tudo isso, sim, e vão rir muito. Eu vou fazer um comunicado aqui para muitos, inclusive os mais antigos, sobre o que significa este trabalho de reversão humana agora. Agora, o Antônio trabalhou durante um período para um determinado grupo, entre outras tarefas, que muitas delas estão lá contadas no livro 320 mil anos. Entre muitas coisas, o Antônio tinha uma responsabilidade que lhe foi atribuída em atender, em trabalhar para um grupo chamado Sementes Estelares, de milhares, eu não estou exagerando, centenas de milhares espalhadas por todo o planeta. Apenas menos de 1% deste percentual conseguiu dar alguns passos. Agora você pega dessas centenas de milhares, calcula 1%, e deste 1%, calcula 1%. 1% de 1% conseguiu chegar perto da sua reversão, da sua liberdade. Reversão é uma expressão que eu criei e que não tem nada de fantástico, fabuloso, maravilhoso. É só uma denominação, para simplificar. Então, 1% de 1% conseguiu alguma coisa. Não é reversão, alguma coisa. Porque a matrix feita pelos safados aprisionadores é tamanha, é tão desenvolvida ao longo de 320 mil anos, tão bem cercada de prisões, que não é mole sair, não é fácil sair. Então, este grupo antigo que eu estava falando, ouviu muito a frase assim: os últimos serão os primeiros. E aí, doeu agora com o que eu falei? Com o que eu fiz vocês lembrar? Ponto. Agora eu vou falar para todos. Cada um de vocês, aprisionado há mais tempo ou não, não importa o período que vocês chegaram a este planeta e entraram na roda reencarnatória, que é uma prisão, cada um de vocês, quando nasceu, eu estou falando para você, porque neste momento você não vai mais se sentir o resto do pó do cocô do cavalo do bandido. Você vai só se sentir o resto do pó do cocô do cavalo. Olha, saiu do bandido. Você que está focado na sua reversão, você é também parte deste grupo que o Antônio trabalhou lá atrás. Eu vou esclarecer mais. Quando cada um, vamos falar de nós, chegou a este mundo, os donos da Matrix, os donos dos pensamentos, os donos de tudo, aqueles que aprisionaram a humanidade, a criação aqui semeada, por serem especialistas nisso, não só neste planeta, hoje eles ainda dominam, depois da liberação do nosso sistema solar, eles dominam mais 80 sistemas solares. Ainda.
Você não imagina a quantidade que já foi liberado ao longo de 320 mil anos. Então, cada um que chega, cada um de vocês que chegaram, foram monitorados desde que nasceram, foram acompanhados desde que nasceram. Vocês, em essência, cada um veio a este mundo com um clique. O que significa esse clique? Esse clique significa que cada um, no seu devido tempo, estrategicamente posicionado, não por ele, por outras forças, iria despertar para o que veio. E o trabalho foi tão maciço em cada um que veio e que eles sabiam quem era e aqui veio porque eles têm como saber isso. Cada um foi monitorado, cada um foi ao longo da vida prejudicado, bloqueado, iludido, bombardeado com toda forma de lixo espiritual, principalmente, que prejudicasse o seu clique, ou seja, o seu despertar para saber quem era, a que veio e o que deve fazer e para onde voltar. Alguns que escaparam a isso, e cada um é uma vida, é uma realidade, seus pormenores. Aqueles que conseguiram despertar, mesmo assim, repletos de crenças, de resistências, de prisões construídas por eles mesmos ao longo da própria vida, não conseguiram sair. Sair da prisão é sinônimo de reversão. Não conseguiram a sua reversão. Ainda estão presos. A grande maioria desses mais antigos, com 90% do que tudo que eu estou falando, em teoria, na ponta da língua. Mas olha o que é, de tão braba que é essa prisão, você ter toda essa teoria na ponta da língua e não conseguir aplicar no seu modus operandi. Dá para ter uma ideia do tamanho, do peso que é a prisão que você está? E vocês que chegaram agora foram mais prejudicados ainda, porque nem despertar naquela época que a prisão ainda estava fechada, vocês conseguiram, porque o que colocaram, como eu gosto de ilustrar, de camadas de cebola em cima da sua essência, e conseguiram que você não conseguisse. Conseguiram. Então, não adianta ficar preocupado com isso. Eles conseguiram. E agora que a gente abriu as portas da prisão, agora vocês estão vindo, porque as camadas de cebola, ou seja, como eu falo, num planeta, as camadas isolantes chamadas magnetosferas, ionosfera e heliosfera, sofreram rajadas, buracos, e a energia da nossa fonte entrou e nos religou. Agora, para isso, desculpe que eu fiz uma pausa aqui, porque chegou alguém e eu acenei que eu não posso falar, porque eu estou gravando. Então, para isso, essas rajadas de energização, de religamento de você com a sua fonte, estão permitindo tirar suas cascas de cebola. Suas cascas não, suas camadas. E aí está aí a explicação por que este material deve ser disponibilizado. E este material não vai atrás de ninguém, é você que vem. Você foi religado. Você tem que acreditar, tem que aceitar que não existe coincidência, não existe acaso. De alguma forma você foi trazido a este trabalho.
E diante, às vezes, de uma frase ou de uma palavra neste trabalho, é suficiente para explodir no seu peito e despertar a sua vontade de sair da prisão, para você ficar livre, definitivamente livre dessa porra, dessa merda, porque isso queima em seu peito e você fala: é isso, esse cara é louco, ele arrasa falando, ele mete o pé, ele humilha, porque quem vê a humilhação é a porra da personalidade. Eles falam exatamente assim: ele é arrogante, mas o que ele me fez sentir é maior, não é ele, é o conteúdo daquele trabalho. E o Antônio fala exatamente o conteúdo daquele trabalho. Eu estou te dando esclarecimento disso. Por favor, apenas apreenda. Não veste uma fantasia de semente estelar e sai pulando por aí, botar um nome de outro planeta, de outra. Não veste fantasia de palhaço, não. Tudo que a sua personalidade está querendo agora é te fazer de palhaço. Apenas apreende e mais nada. Então, vocês estão no seu tempo, embora tenham sido prejudicados. Então, a prioridade, que não dou uma prioridade, eu reconheço aonde eu fui levado através da fluidez. A prioridade está sendo vocês. Eu escolho? Não. Eu só excluo quem não está no tempo. E como eu excluo quem não está no tempo? Como se mostra? A vibração fala pelo indivíduo. Não são as palavras da boca dele. Não são as coisas que ele escreve. É a vibração. A vibração é demonstrada através de comportamento, mesmo que ele não perceba. E isso eu leio muito bem. Então, é hora de fazer esse trabalho. É hora de trabalhar com vocês. E aqueles antigos, também é hora, de uma vez por todas, de fazer por si, né? De parar com essa merda quentinha. Lembra que eu gostava de falar isso, né? Porque a vida neste mundo, acomodada através da personalidade, aquela zona de conforto, é um mar de merda, bosta. Imagina aquela bosta marrom, bosta humana com diarreia, quentinha. Fede pra cacete, mas aquele quentinho que te acomoda é uma zona de conforto, seu bosta. Você gosta disso? Então fica nisso. É este mundo. Agora, se você tem força para sair, está vibrando no teu peito o que eu estou falando, se eu acendi, botei fogo agora como eu fiz, é por aí. Desse a sua reversão. Desse a sua liberdade. E vamos trabalhar. É simples, é divertido, como alguns antigos conhecem, e eu amo aquele velho barbudo. Nós vamos juntos viver momentos apaixonantes. Se há uma preparação para vocês passarem por isso ou aquilo, não sei. Não me interessa. E se eu soubesse, também não poderia falar. Porque, para quê? Para que falar? Só há um foco, só há um objetivo, a sua reversão. E foda-se tudo e todos. Pronto. É isso aí. Ao longo deste trabalho, vamos conversando mais. Vou gravar podcasts, vou procurar interagir, vou chamar para a gente conversar, vou pedir que façam publicações, vamos interagir, mas deixa a gente reger esse trabalho. Quando eu falo a gente, eu vou apresentar a vocês algumas outras pessoas que eu tenho que conversar com elas antes, mas por enquanto eu sou o maestro dessa bagaça. Ok? Dispam-se das análises, quaisquer que sejam. Dispam-se das resistências às palavras, ao tom que eu uso, porque o tom que eu uso é para botar a tua personalidade encolhidinha o tempo todo. E se ela está neste momento reagindo, se contorcendo, foda-se. Foda-se, é libertador. É um mantra. Então,
Eu tenho que trabalhar. Já são mais de 1 hora de gravação. Eu tenho que trabalhar. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver quem vai chegar. Vamos ver quem vai conseguir. Não se preocupe com prazo, nem datas, nem passos. A única coisa, só há um caminho, é você ir para dentro de si. Apreendendo é isso, é ir para dentro de si. A única maneira de você ir para dentro de si é apreendendo. Este modus operandi é o que há. É o modus operandi da nova dimensão que se estabelece na superfície deste planeta. Sem ele, é prisão. Vamos lá, vamos seguir em frente. Reforço que quem não tem nada a ver com isso, por favor, saia, vá consumir todo o material, depois bata na porta novamente. Esse terá mais atenção e respeito porque reconheceu o que solicitou. Não adianta ficar neste espaço, empatando, atrapalhando, sobretudo se confundindo. Não me subestime, porque eu cuido de te ajudar com o pé na bunda. Outra coisa, observo tudo. Se chama participar é porque tem mais do que participação nisso, tem observação. E quem se ausentar, eu vou marcando que não está aqui para participar. Deixa comigo, não se preocupem. Se você quer a sua reversão, você vai para dentro dela. Se você não quer, eu boto para fora. Vamos lá, vamos em frente. Tem muito trabalho, alegria, diversão, rir de si, por favor, não se esqueçam. Eu sou linha dura, eu sou sargentão de filme porque tenho que ser assim, não tenho a menor satisfação de ser isso no meu dia a dia, no meu convívio com pessoas. Não, mas aqui o trabalho é linha dura. Estamos no quartel da reversão. Vamos em frente, um grande abraço a todos. Provavelmente esqueci de várias coisas de extrema importância, mas em breve eu venho e faço complementos, comunicados por escrito. Vamos lá. Beijunda a todos. Tchau, tchau.